Saudações! Hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre juventude, um assunto que é de interesse meu e é de interesse também seu. Vamos saber o que as pessoas pensam sobre nós, qual a opinião deles, como eles veem a juventude. Por isso, vamos ouvir o que essas pessoas têm a dizer sobre juventude. Estamos aqui com a secretária paroquial da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Alcântaras, ela, Netinha. Netinha, estamos querendo saber o que é que você pensa sobre a juventude. A juventude é a esperança que nós temos para um mundo melhor, porém ainda não tem a oportunidade que ela deveria ter, né? Um exemplo que eu gostaria de colocar, um dia eu conversando com uma colega minha, que é professora recente, né, mesmo de professora dela, e aí ela contava que ela tinha um aluno que era muito problemático mesmo, e ela percebeu que os professores, os colegas dela, tinham tipo medo, receio daquele jovem, né? Aí um dia, na aula dela, ele estava realmente insuportável, ela não conseguia dar aula, e ela foi e chamou ele. Meu avôzinho, você está aqui pertinho de mim? Ele foi, maior tranquilidade. Quando chegou lá, ele começou a desenhar só folhas de maconha. Aí ela disse que ele era um ótimo desenhista, mas que ali não era o momento. A partir daí ela percebeu que nas aulas seguintes ele já foi melhor. Ele já tratou ela com mais respeito, já prestou mais atenção nas aulas. Então ele não se sentiu excluído por aquela professora como os outros excluíram ele, né? Ele se sentiu apoiado. Eu acho que a partir do momento que ela chamou ele de amorzinho, já foi. Será que ele escuta isso na vida dele, né? Questão de carinho. Então eu acho que é isso. E os jovens que estão nessa situação de drogados e prostituição, eles são meio vistos assim, não como humanos, como seres humanos, não, são vistos como bichos que estão ali e ali devem morrer e pronto, ninguém faz nada para melhorar a situação. Muito bem. Continuando com as nossas entrevistas, agora nós vamos conversar com o Joaquim Silva, ele que é coordenador pedagógico da Secretaria de Educação do município de Alcântaras. Ele que vai falar um pouco sobre o que ele pensa sobre a nossa juventude. Bom, eu vejo na juventude não só o futuro do Brasil, como o futuro do mundo. Eu vejo o presente. A juventude é sonhadora, almeja altos índices de desenvolvimento da sociedade, sonha com isso, planeja com isso, se esforça para alcançar esse ideal. Agora eu percebo que por algum motivo na caminhada do dia a dia, que a caminhada não é fácil, a juventude recua. Ela tem um ideal, tem um alvo a alcançar, que é o ideal de uma sociedade justa, igualitária, que reine em paz, que reine em justiça, mas por algum motivo a juventude recua. E isso a sociedade, em alguns momentos, a sociedade não acredita totalmente no potencial que o jovem tem. Então eu vejo assim, uma juventude sonhadora, inteligente, criativa, mas tem momento que ela precisa desenvolver mais aqui o potencial que tem e realizar exatamente aquelas ações que visem alcançar um foco maior, que é essa transformação na sociedade. É isso que eu vejo a juventude. Muito bem. Bem, obrigado. Dando continuidade às nossas entrevistas, agora a gente vai conversar com a Isabel, ela que é mãe de 2 jovens. Ela vai dar a sua opinião sobre o que ela pensa sobre a juventude, né, como ela vê essa juventude da nossa sociedade. Fica à vontade, Isabel. Então, como mãe de 2 jovens, adolescentes, na verdade, eu entendo que a juventude, ela tem 2 caminhos a escolher. E quando ela faz essas escolhas, sendo pessoas que condizem com o que vivem, elas têm 2 situações na vida que vão dizer realmente o que elas escolheram. Como mãe de um jovem, hoje de 17 anos, que viveu 2 realidades e teve a escolha, como todos os jovens têm, de escolher 2 caminhos, primeiramente ele vivia coerente a uma vida cristã, era uma pessoa de igreja, participava, servia, e aos 15 anos da vida dele, ele foi desvirtuando alguns caminhos
e foi perdendo o rumo da vida. Hoje ele se encontra muitas vezes desorientado, sem foco, sem objetivo, porque o afastamento dele como ser cristão está trazendo essas consequências de uma vida que está sendo prejudicada pelas suas escolhas. Ser jovem hoje é encontrar em seu caminho desafios que levam ele a ser uma pessoa ou que trilha o caminho do bem, se ele fizer escolhas coerentes com a vida dele, para torná-lo um cidadão. E ele também tem outro caminho, que se ele se afasta de Deus, da vida que condiz ao que um cristão deve ser, ele também tem as sérias consequências de viver no alcoolismo, muitas vezes ter que enfrentar até as drogas, ou viver aí sem rumo, jogado, muitas vezes não se identifica com ele mesmo, perde a noção da vida, de emprego, de estudo. E quando um jovem busca viver a sua vida de forma coerente, seguindo a verdade, e a verdade que é Cristo, ele vai ter a oportunidade de se encontrar com ele mesmo e não vai perder o caminho que Deus quer para cada um. E os jovens hoje, eles têm o desafio de viver bem ou não. Cabe a ele buscar fazer escolhas, e escolhas que levem para a vida e não para a morte. Muito bem, a gente agradece a sua opinião, Isabel. Bem, dando continuidade às nossas entrevistas, agora a gente vai conversar com o diretor, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alcântaras, que é o Benício Silva. Ele vai falar um pouco sobre como ele enxerga, qual a visão dele da juventude na nossa sociedade. Então, com a palavra para o seu Benício. Bom, boa tarde a Douglas, Jonas. Bom, eu vejo a juventude, na minha visão, hoje, né? Assim com muitos caminhos que ela possa seguir, né? Quer dizer, hoje tem espaço não só para a juventude, mas para todos os segmentos. Então tem essa abertura, e a juventude principalmente, que é o foco, pelo menos para ser uma parcela da sociedade muito trabalhada e valorizada, né? Porque os caminhos estão abertos aí. Eu acho que é a juventude que interessar, os jovens que procurar estudar, que procurar esse caminho do bem, vamos dizer assim, né? Tem muito como progredir. Também, infelizmente, se procurar a outra área, com certeza, talvez até com mais facilidade, pela falta de preparação, de estudo e de muitas coisas que o mundo oferece também, não vai ter muita dificuldade não. Mas, levando para o bem, eu vejo com perspectiva que não é fácil, né? Exatamente pela a estrutura que se montou hoje, às vezes pela falta de apoio, pela falta de condição, muitas vezes, né? Mas eu ainda já estou com a idade um pouco avançada, mas o coração ainda está meio jovem também. Então eu vejo muitas perspectivas e colaboro, se for possível, e até apoio os segmentos aí quando me procura individualmente, da possibilidade e condição que a gente possa ajudar. Então eu acredito que ainda tem muitos caminhos bons e muita coisa a ser trabalhada e vivenciada pela nossa juventude, apesar dos obstáculos e dos caminhos divergentes que tem aí. Mas eu acredito muito no jovem, espero que o jovem ainda possa melhorar muito, e eu acho que é quase que uma das portas principais para as mudanças que precisam acontecer. Do meu ponto de vista, em relação à juventude
Brasil, no Ceará e no nosso município de uma forma geral. Caminhos bons tem, perspectiva tem, depende do interesse, do esforço e também da condição que cada um possa ter. Muito bem, então a gente agradece. Né, Agora nós vamos saber a opinião de um jovem. Né? Estamos aqui com o jovem Matheus. Matheus, para você, o que é que a juventude quer? A juventude quer dizer